Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar da situação da Covid-19 pelo mundo e das implicações da pandemia no contexto mundial, no direito internacional. A Organização Mundial da Saúde relata um aumento do número de casos ao longo do mês passado e afirma que na China, por exemplo, os números podem estar subnotificados. Os números mais recentes da Organização Mundial da Saúde indicam que em todo o planeta o número de casos de Covid cresceu 25% em dezembro de 2022 na comparação com o mês anterior. E o número de mortes subiu 21%. Desde o começo da pandemia, foram 656 milhões de casos e 6 milhões e 600 mil mortes. A China enfrenta problemas depois de abandonar a política de Covid-0. A OMS diz que o país divulga estatísticas subnotificadas. O governo de Xi Jinping alega que essa é uma afirmação com motivações políticas e pede imparcialidade à OMS. E a China contra-ataca com o anúncio de resultados iniciais positivos para sua nova vacina de RNA mensageiro. Fabricantes de todo o mundo trabalham para criar vacinas polivalentes, capazes de enfrentar muitas variantes do vírus. No Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais desenvolve uma nova vacina com tecnologia e insumos totalmente nacionais. Os testes em humanos já começaram. O Ministério da Saúde planeja adiantar a campanha de vacinação deste ano por causa da nova variante do coronavírus, mais transmissível e já detectada no Brasil. Nesta semana, 740 mil doses de Coronavac chegam a postos de saúde de todo o país. Vão ser aplicadas em crianças de 3 a 11 anos. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Paulo Emílio Borges de Macedo, professor de Direito Internacional da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor visitante na Universidade de Murdoch, na Austrália, e na Universidade de Cracóvia, na Polônia. Conversamos também com o Rogério do Nascimento Carvalho, advogado, professor e especialista em Direito Internacional. E ainda com Igor Patrick, jornalista, mestre em Estudos da China pela Universidade de Pequim e Assuntos Globais pela Universidade de Tsinghua. Falar chinês não é fácil assim de improviso. Tsinghua. Falei certo, professor? Tsinghua. Tá bem, obrigado. Eu começo com uma pergunta para o professor Paulo. Professor, eu li uma entrevista, ou melhor, um artigo seu, que falava do papel da Organização Mundial da Saúde na gestão de crises como esta, da pandemia da Covid-19. Eu queria que o senhor nos explicasse melhor. O senhor diz lá no artigo que a OMS não é uma entidade supranacional que tenha direito a intervir na política interna dos países, mesmo quando se trata de uma crise como essa. O senhor pode explicar isso melhor, por favor? Pois não. Esse artigo eu já escrevi há algum tempo, no começo da pandemia, quando se estava... houve uma grande dose de politização, infelizmente, dessa pandemia. Então, eu quis escrever um artigo para dar um tom um pouco mais técnico, um pouco mais sereno a essas questões e o que seria, o que não seria política, o que seria direito, né? Então, é o seguinte, a OMS, na verdade, ela é uma organização nos moldes clássicos, ela é intergovernamental, ela é o resultado de um esforço bastante antigo de coordenação de políticas nacionais para o enfrentamento de pandemias. Ela nasceu, na verdade, o primeiro Tratado Internacional de 1892, a primeira Convenção Sanitária Internacional, ela surgiu nos países europeus para coordenar as políticas nacionais em relação ao cólera, né? A OMS vem à lume em 1945 como agência especializada da ONU. Ela é, portanto, inspirada naquele federalismo neocantiano que cria a ONU. Então, não tem nada de um organismo supranacional que dita ordens para os estados, né? O que as pessoas se assustaram é que o tratado fundador da OMS é chamado de Constituição, tá? Mas, evidentemente, esse tratado não concede à OMS poderes tão amplos quanto uma Constituição Nacional, né? O que acontece? Os artigos 20 a 22 estabelecem que os regulamentos que são acordados pela Assembleia da Saúde, que é o órgão
geral da OMS, seriam força vinculantes aos Estados-membros. Mas estes Estados-membros têm até 18 meses para se opor ou fazer alguma reserva, né? O atual regulamento sanitário internacional, né, foi feito em 2005, incorporado aqui no Brasil pelo decreto 10.212, né, sem nenhuma oposição em reserva, né, e ele diz no próprio regulamento sanitário internacional, né, em seu artigo 2º, que o seu propósito é prevenir, proteger e controlar e trazer uma resposta às crises sanitárias internacionais. Então, basicamente, o que faz esse regulamento? Ele faz uma troca de informações entre os Estados-membros e o secretariado da OMS para regulamentar, porque, afinal de contas, os vírus, as bactérias, não reconhecem fronteiras. Então, a OMS serve exatamente como uma organização para fazer essa coordenação de esforços. Tá? Uma coisa que foi reiterada várias vezes, né, que a OMS decretou os lockdowns e as quarentenas. Não, não é verdade. Ela não tem poder para isso. Inclusive, quando a OMS faz alguma recomendação, olha o nome que eu estou já usando, é uma recomendação. Né? O artigo 15 desse Regulamento Sanitário Internacional confere ao diretor-geral da organização emitir recomendações temporárias, que não são vinculantes aos Estados-membros. Né? Uma coisa interessante, que mesmo no auge da pandemia, né, o diretor-geral recomendou o isolamento dos infectados e a quarentena das pessoas que estavam naquela situação de risco, né? Pessoas com alguma comorbidade, pessoas mais velhas, né? Mas não houve, inclusive, nenhuma recomendação, nem mesmo recomendação de isolamento em massa. Mas é claro que isso poderia ser feito pelas autoridades nacionais. Bem, Então, não é um organismo supranacional. Bem, eu gostaria de ouvir agora o professor Igor. O senhor é mestre pela Universidade de Pequim, também tem ligação com a universidade daquela segunda cidade que eu citei, Tixinhua, espero que agora eu tenha pronunciado corretamente. Mas, enfim, o senhor conhece um pouco da realidade chinesa, o bastante certamente, para nos responder. Como é que as autoridades chinesas se relacionam com organismos como a Organização Mundial da Saúde? De uma forma diferente do que os Estados Unidos, a França, o Reino Unido ou qualquer outro país se relaciona? Ou ela acata, colabora com essas autoridades internacionais? Olá, tudo bom? É prazer estar aqui com você. Só duas pequenas correções. Primeiro, eu sou professor, sou jornalista e pesquisador num think tank aqui nos Estados Unidos, e a Tsinghua é uma universidade que fica em Pequim mesmo. Em relação à forma como a China lida com a OMS e outras organizações internacionais, ela lida como qualquer outro Estado-membro, tem uma participação até bastante significativa na OMS. Existe uma questão ali só no que tange a Taiwan, né, já que Taiwan é considerada pela China uma província rebelde e eles não advogam, Taiwan não advoga abertamente por soberania, mas se comporta de forma soberana em várias instâncias internacionais. Então, a China, eu diria que a única diferença significativa assim, na forma como a China atua em conjunção com a OMS nesse sentido de tentar barrar o reconhecimento da OMS, reconhecimento da soberania de Taiwan pela OMS, mas de resto, acata ou não as recomendações da OMS e faz frequentes para a OMS sobre a situação no país e, de modo geral, não tem tanta diferença, para ser sincero. Rogério, e você morou na China durante um período, aliás, acho que mais de um período. Pode nos falar sobre esse método chinês de lidar com crises como essa? Muita gente acusa, às vezes, de autoritário, mas talvez falte uma compreensão da mentalidade asiática, de uma forma geral, chinesa em particular. Que análise o senhor faz da atitude chinesa diante da pandemia? Ela, num primeiro momento, decretou o lockdown de uma forma dura, rígida, e mais recentemente mudou essa posição. Bom, primeiramente, é um prazer estar com todos aqui neste ano que se inicia. Esse é um tema muito interessante e importante para que possamos entender toda a sistemática que envolve a pandemia.
eu que já morei na China, estive outras vezes na China, percebo que realmente é uma questão cultural a relação do Estado chinês com o povo. E o povo, ele costuma ter uma grande receptividade, uma grande recepção das informações que recebe do governo central. Por isso, o grande sucesso que houve logo no início da pandemia, quando a cidade de Wuhan enfrentou um grande lockdown, e que isso foi feito de maneira muito assertiva pelo governo de Pequim e também pela província de Hubei, e que quando essa crise da pandemia foi se estendendo pelo mundo, a China também ela foi se abrindo através não só da política da diplomacia das máscaras, mas também da questão da diplomacia das vacinas, e que isso não podemos esquecer que abriu grandes flancos de motivações que foram para a Europa, para os Estados Unidos, aqui para a América Latina, para a África, onde campos de batalha internos, ideológicos e políticos, e que não nos cabe aqui fazer o julgamento, mas que isso houve naquele primeiro momento, foi também interessante para posicionar, mais uma vez, a seara da grande contenda global que está inserido a briga atual entre a China e os Estados Unidos pela primazia e pela soberania nesse século XXI. Mas, voltando à questão, o cerne principal de como o povo ele vai entender, ele vai recepcionar de grande forma ao lockdown, mas também há de se também entender que as condições da infraestrutura chinesa também permitiram que esse lockdown tivesse um pequeno êxito logo no seu início, porque o sistema tecnológico da China é incomparavelmente maior do que no resto do mundo. Não só as transações econômicas, não só a questão da entrega de bens e mercadorias que pode ser feita em casa, coisa que não acontece, por exemplo, no nosso país e quiçá, em outras áreas do mundo, mas principalmente, e talvez esse tenha sido o grande ponto de inflexão chinesa, foi que ela perdeu o timing do rígido lockdown, quando o mundo inteiro já estava começando a se abrir através do sucesso das vacinas. Eles ainda continuaram a política muito rígida da Covid-0, e quando eles perceberam que o mundo já estava aberto e que a sensação da população chinesa, ao diminuir a sua própria questão dentro da participação do comércio mundial, temos que ver a queda do crescimento chinês em 2021 e também que vai ser registrado em 2022, faz com que pequenos protestos ao governo façam com que ele vai relaxar essas medidas, e que hoje nós estamos vendo a China agora entrando num segundo momento da liberação e do avanço do número de doentes infectados, na qual o Ocidente já experimentou isso no ano de 2020 e de 2021. Mas, para resumir, a relação da população chinesa com o Estado chinês é de grande colaboração e de aceitação das informações que vêm sem muito questionamento. Bem, professor Paulo, o senhor falou das recomendações que a OMS faz, do caráter que ela tem na sua própria formação, desde o meio do século passado. E eu gostaria de saber do senhor, a OMS tem algum outro instrumento que não as recomendações, ou o próprio direito internacional, confere algum instrumento para a gestão de uma crise como essa, que não se limite às recomendações? Mas eu vou pedir que o senhor responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje vamos falamos da situação da Covid-19 pelo mundo e das implicações da pandemia no contexto mundial, no direito internacional. Os nossos convidados são Paulo Emílio Borges de Macedo, professor de Direito Internacional, Rogério do Nascimento Carvalho, também professor de Direito Internacional, e ainda Igor Patrick, jornalista, mestre em Estudos da China pela Universidade de Pequim. Muito bem, professor Paulo, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Eu pedi que o senhor nos dissesse se existem outros instrumentos que não as recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, para se combater uma crise grave como esta da pandemia de Covid-19. O direito internacional confere algum instrumento nesse sentido? Então, essa é uma excelente pergunta, Guilherme. Primeiro, deixa eu dizer o que o sistema do OMS pode fazer mesmo, né? Existe, sim, uma provisão mais incisiva, sim, da OMS, no Regulamento Sanitário Internacional, quanto ao dever de comunicação, que está expresso no artigo 6º
do RSI, do Regulamento Sanitário Internacional. Tá? Recentemente, a OMS, o diretor-geral da OMS, emitiu, inclusive, 2 recomendações para que a China, né, já desconfiando, talvez, que os dados não estivessem muito adequados, que a China fornecesse mais dados, né? Aparentemente, há 2 dias parece que a China forneceu os dados pedidos, né? Mas, veja, essa insistência é interessante. E, logo no início da pandemia, também já se criticou a China por ela não ter notificado prontamente a OMS. O artigo 6º prevê que a notificação deve ser feita se houver alguma epidemia que possa vir a se tornar uma pandemia, uma emergência sanitária internacional, que é o mais alto grau de emergências que a OMS decreta, que deve ser feito em 24 horas. Né? Isso não ocorreu, né? Demorou praticamente 9 dias. Então, nós temos talvez aqui uma desconfiança, talvez já desde o início, de que a China teria falhado com esse dever de notificação. E se isso geraria alguma possibilidade de responsabilidade internacional da China, né? Bom, antes de mais nada, a responsabilidade nacional é interessante que no início da pandemia houve aqui no Brasil uma ação, né, promovida contra o governo federal e contra a República da China. Estados Unidos foram 3 ações, né, exatamente tentando responsabilizar, ações verdadeiramente milionárias. Né, nenhuma prosperou. As ações de responsabilidade nacional não prosperaram. Mas poderia haver alguma ação em direito internacional, alguma ação de responsabilidade internacional, né? Já que essa é uma provisão talvez um pouco mais incisiva mesmo, né? Bom, essa é uma questão interessante. Em primeiro lugar, esse referido artigo 6º do Regulamento Sanitário Internacional, ele possui natureza procedimental e não prevê sanção. Tá? Então, já temos esse problema sério. Né? E a questão é a seguinte, mesmo que a gente pudesse estabelecer, sem sombra de dúvidas, de que houve a violação desse artigo 6º, que é basicamente um artigo que prevê um dever de comunicação, né? Não deveres mais amplos do que isso. Né? Não há nenhuma base de jurisdição imediata para uma corte internacional. Né? A Corte Internacional de Justiça, como se sabe, ela não tem jurisdição automática. Né? É preciso que a jurisdição dela seja provocada de alguma maneira. Né? E parece duvidoso que a China aceite em ser processada perante a Corte Internacional de Justiça. Né? E no sistema de solução de controvérsias do próprio Regulamento Sanitário Internacional, não há nenhuma cláusula judicial, que seria outra forma de se remeter à Corte Internacional de Justiça. Né? Há somente uma previsão de recurso a negociações diplomáticas ou a quaisquer outros meios pacíficos, o artigo 56. Então, te respondendo bem peremptoriamente, a OMS não tem poder nem estrutura para isso. Né? E, infelizmente, o direito internacional também não. Igor, como jornalista, você acompanha aí dos Estados Unidos essa questão dessas ações que tentam responsabilizar a China pela pandemia e agora, mais recentemente, pelos prejuízos que, eventualmente, ela tenha causado à indústria norte-americana e do mundo ocidental. Você vê alguma chance de coisas como essa prosperarem? Acho que o seu microfone está no mudo. Te pediria para... Pronto. Repetindo, não vejo, mas antes de detalhar um pouco a resposta, eu queria só complementar um pouco do que o professor Rogério falou sobre o que permitiu o lockdown na China. Eu acho que tem alguns outros fatores aí que a gente precisa levar em consideração. A China fez esse lockdown logo ali de março para abril, ela fechou as fronteiras, mas o lockdown em Wuhan, ele começou tão logo o governo nacional percebeu a emergência da situação e a partir disso eles conseguiram controlar a transmissão do vírus nessa primeira onda, enquanto o mundo mergulhou sem volta numa transmissão descontrolada do novo coronavírus. E a partir desse caso de sucesso, né, o governo ele se imbuiu de confiança, ele achou que conseguiria, de fato,
restringir a circulação do vírus, controlar e estabeleceu aí o que se chama de política de Covid-0. Essa política de Covid-0 ela era baseada em basicamente 3 pilares, que era a identificação, isolamento das pessoas infectadas e, posteriormente, vacinação dessas pessoas. Isso funcionou de uma forma muito boa durante muitos anos, mas o governo chinês ele tinha a expectativa, não vou dizer nem esperança, de que no momento em que a circulação do vírus ela se tornasse endêmica, ou seja, ela tivesse um comportamento claro ao longo do ano no resto dos países, ou seja, no inverno sobe muito, depois cai, num nível de mortes e de contágios bem inferior ao que a gente viu no auge da pandemia, que a China conseguiria reabrir de uma forma muito mais segura, contando aí com a vacinação ostensiva da população. Eles não levaram em consideração 2 aspectos. O primeiro aspecto é que as pessoas mais velhas se recusariam a se vacinar. De fato, a China tem uma cobertura vacinal de mais de 90%, mas estima-se aí, pelo menos o dado mais recente que a gente tem, que é até o final da segunda semana de dezembro, é que 65% da população acima de 60 anos não tinha tomado o curso completo da vacina. Então, eles não contavam com isso. Inicialmente, essas pessoas não tomaram a vacina porque não viam necessidade, o vírus não estava circulando, e depois tem uma série de resistências que esbarram em questões culturais também. Essas pessoas têm uma crença muito válida na medicina tradicional chinesa. O fato de que a Omicron ela é muito mais transmissível do que todas as outras variantes que a gente teve contato, não só desse vírus em específico. Salvo engano, é o vírus de maior sucesso na história humana, né? Na história que a gente tem documentado, superou o sarampo. Então, chegou-se um momento em que o sistema entrou em colapso, exaustão, não tinha como mais ficar colocando tanta gente em quarentena. Eu estou nos Estados Unidos agora, mas eu estava na China até o ano passado, até junho. Eu fiquei em lockdown durante 2 meses, entre maio e julho. Quando eu cheguei na China, eu passei por uma quarentena psicologicamente exaustiva de quase um mês. Então, tipo, é uma coisa que absolutamente causava uma disrupção na vida de todo mundo. E não é que o chinês ele recebe as informações do governo sem questionar, pelo contrário, existe um volume de fake news enorme na China em relação à Covid, mas existe, claro, um sistema de censura muito bem instalado que consegue identificar essas narrativas falsas e acabar com o mal pela raiz, né? De impedir que essas informações falsas circulem, mas é o mesmo sistema também que acabou censurando o médico que primeiro alertou para a Covid lá em 2019 e acabou, infelizmente, falecendo do sistema do vírus. Mas respondendo rapidamente a pergunta, sim, existe uma tentativa de responsabilização aqui nos Estados Unidos, sobretudo da ala republicana, conservadora, de tentar fazer com que a China pague pelos prejuízos advindos da pandemia, mas, obviamente, isso tem um caráter muito mais retórico do que prático. Como o professor Paulo bem explicou, não existe jurisdição para poder lidar com isso de uma forma efetiva. Mesmo que houvesse, a China é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, então a eventual resolução certamente seria bloqueada pela China. E isso, na verdade, aqui nos Estados Unidos tem servido muito mais para poder incentivar o ódio aos asiáticos, a xenofobia, do que necessariamente uma busca efetiva de reparação financeira pelo que está acontecendo. Então, desde quando essa narrativa de que a China é a culpada pelo vírus e o Donald Trump, na época o presidente, indo para a televisão e chamando o coronavírus de vírus chinês, isso começou a se disseminar na mídia, a gente tem inúmeros casos de chineses americanos sendo atacados nas ruas, e não só chineses, né? A gente tem coreanos, japoneses, uma população bastante substantiva aqui nos Estados Unidos que também tem sofrido com xenofobia. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade disso prosperar, mas certamente essa narrativa vai continuar sendo usada por motivos alheios ao que essas pessoas dizem querer, que é uma reparação pelo vírus. Professor Rogério, no caso do Brasil, houve muito questionamento também a recomendações, observações da Organização Mundial da Saúde durante um certo período aí dos últimos 2 anos, durante aqueles primeiros 2 anos da pandemia. A situação é diferente agora. O Brasil, como é que o senhor enxerga os caminhos que o Brasil tem que seguir na sua relação com a OMS e no combate à pandemia? Bom, em primeiro lugar, temos de relembrar que a questão da fake news, ela não foi somente em determinado país. Temos que relembrar o que aconteceu, por exemplo, com o ex-ministro Boris Johnson, que organizou festas durante o lockdown na Inglaterra, o próprio presidente Donald Trump, citado pelo jornalista a questão anterior, até mesmo no ex-presidente do Brasil, que não só questionava a questão da própria efetividade da vacina, mas também como manipulando a vacina chinesa, como quem vai tomar ou vai virar jacaré. Todas essas questões,
elas vão embutir na população um sentimento ou de repulsa ou de não colaboração. E o grande papel, a grande diferença é quando você tem governos nacionais que eles estão posicionados e aliados com esses organismos multinacionais, como a OMS, e trabalham em conjunto, tudo fica muito mais fácil e mais simples, porque a informação ela vai chegar de um mesmo caminho, de uma mesma diretriz, e vai atingir de maneira indiscriminada toda uma população, e assim você pode conseguir maior êxito, por exemplo, na aplicação de vacinas. Temos de lembrar que o Brasil, antes desse período anterior, ele tinha efetivo sucesso em outras doenças, como, por exemplo, sarampo, poliomielite, onde os índices de vacinação foram considerados os mais altos do mundo, e as próprias indústrias farmacêuticas globais procuraram o Brasil pela sua capilaridade do SUS. Não podemos deixar de esquecer o papel do SUS como uma rede capilar, onde as vacinas elas têm a possibilidade de chegar até a ponta final, que são as populações menos privilegiadas. O que não aconteceu em muitos lugares do mundo, né? Os Estados Unidos mesmo, Canadá, Europa, tiveram muita dificuldade para que a vacina chegasse no braço das pessoas. Agora, realmente, com a mudança de posicionamento político de alguns países, que ocorreu durante o período da pandemia, o que se espera, o que se aguarda é que esses países eles tenham uma posição de maior colaboração com o sistema, de maior entrega de dados verdadeiros, de menor produção de fake news, de aproximação do povo, de comunicação interna e externa. Todos esses itens, quando eles estão em conjunto, isso sim vai poder gerar não só maior êxito na questão do combate a notícias de cunho de fake news, mas também como a posição para melhorar e sair o quanto mais cedo da pandemia. Isso não basta apenas um país fazer, e sim uma concertação de países do globo. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação do professor Paulo Emílio Borges de Macedo, professor de Direito Internacional da UERJ, professor visitante da Universidade de Murdoch, na Austrália, e da Universidade de Cracóvia, na Polônia. Agradeço também ao Rogério do Nascimento Carvalho, advogado, professor e especialista em Direito Internacional. E ainda ao Igor Patrick, jornalista, mestre em Estudos da China pela Universidade de Pequim e Assuntos Globais pela Universidade Tsinghua, também de Pequim, como ele bem nos explicou. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.